Bom dia, quarto ano. Hoje, dia 2/10, sexta-feira, aula de português. Então, na aula de português, no nosso planejamento semanal, a tia não colocou essas 2 páginas, mas que nós vamos fazer, que é uma produção dos textos, do gênero textual que a gente estudou, que são relatos. Então, nós vamos mudar, né, já para outro capítulo. Então, a gente vai fechar esse com essa produção de texto. Então, na página 26 e 27, nós vamos falar do relato pessoal. A gente já viu as histórias das escritoras, né? Ana Maria Machado, vimos da Tatiane Belling, né? Que falam o relato, que elas contam da vida delas. E nesse relato que elas falam que o gosto que elas tinham pela leitura e como é que elas aprenderam a ler sozinhas. Então, elas relataram a vida delas, o gosto delas pela leitura. Então, nesse relato pessoal, a gente conheceu o relato da Ana Maria Machado, né? Falou da infância dela. E agora nós vamos fazer aqui, vamos começar assim. Comecei a ler no jardim de infância, quando eu tinha 5 anos. A professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe, sobre a festa de fim de ano. Na hora que eu peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: "Não quero vermelho, quero amarelo." Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Então, nesse trecho, Ana Maria Machado relata como começou a ler. Ela apresenta o local onde isso aconteceu, que foi na escola, no jardim de infância. Aos 5 anos de idade, a pessoa que participa nesse momento é a professora. E a reação dessa pessoa, ela ficou espantadíssima. Agora pense nas seguintes questões para escrever um relato. Qual acontecimento de minha vida que eu gostaria de compartilhar com meus colegas? Quando ele aconteceu, onde ele aconteceu, quais pessoas estiveram presentes, né, que fizeram parte desse acontecimento, que estavam junto com você. Aí depois, nós vamos para a página 27, dar continuidade a esse relato. Aí nós já vimos o que a gente tem que fazer, agora a gente tem que colocá-lo em prática. Para escrever um relato, siga as dicas abaixo. Apresente o fato que você vai relatar, depois descreva onde e quando o fato aconteceu. Empregue o pronome na primeira pessoa e os verbos no tempo passado, que vocês vão contar o que já aconteceu. Então, nós estamos no passado, no pretérito. Na primeira pessoa, ou sou eu, na primeira pessoa do singular, ou nós, na primeira pessoa do plural. Descreva os lugares e as pessoas que presenciaram o acontecimento, de acordo com o que você sentiu no momento. Ao final do texto, explique por que esse acontecimento é importante para você. Organize o relato em parágrafos. Para não repetir palavras, use pronomes e sinônimos. É uma produção textual, tá? Que fecha o capítulo, mas não é diferente da nossa redação. Só que aqui no relato que vocês vão fazer, eles não citam o nome como a tia cita na redação, né? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Mas aqui é a mesma coisa, tá? Quando diz aqui para você descrever, você sabe, quando você começar a falar do lugar, é a sua introdução. Aí depois quem participa, vocês vão contar tudo, é o desenvolvimento. Então, nós vamos fazer hoje, vocês vão criar, né, lembrar de um fato que aconteceu nesse feriado grande que teve, quem foi para fazenda, quem foi para roça, quem foi para praia, né, quem ficou em casa, que brincou e que aconteceu algo que possa nos contar. Então, vocês vão relatar para a tia, é o gênero textual que a gente fecha o capítulo, que é o relato. Tá? Depois que a gente fizer esse relato, que a gente vai fazer no caderno de redação mesmo, tá bom? Aí depois nós vamos para a apostila. Na apostila nós vamos ver, nós temos 2 atividades do dia 2/10.
Então, a gente tem a primeira atividade aí, que a gente vai falar. Primeiro, vai ser... A tia Célia achar aqui. Peraí, que a tia está na página errada. A gente vai falar do verbo. Então, nós vamos fazer aqui, complete o quadro abaixo com o que se pede. Eu já dei o verbo no infinitivo e dei a pessoa que o verbo está. E vocês vão me dizer se ele está no presente, no pretérito ou no passado. Então, exemplo. Contar, segunda pessoa do singular. Aí você está no infinitivo. Então, vocês vão ver quem é a segunda pessoa do singular do verbo contar. Aí, se ele, eu vou conjugar e vou ver se ele está no presente, no passado ou no futuro. Complete com... Aí vocês vão conjugar ele no passado, no pretérito e no futuro. Vocês vão colocar o verbo contar na segunda pessoa do singular, no pretérito, no passado e no futuro. Depois vocês vão, para a gente recordar, completar as frases com o porquê. Vocês já são craque nisso, né? A tia está sempre dando e vocês acertando. Depois nós vamos para a segunda atividade, que vai ser leia o poema abaixo e responda as questões. Então vocês vão ler esse poema, que é A Casa, que todo mundo conhece, que ele também é musicalizado, né? Era uma casa muito engraçada, né? Todo mundo conhece. Aí vocês vão circular o endereço da casa do poema e depois escrevê-lo para mim. Por que ninguém podia dormir na rede? Sobre a fala do poema, não, sobre a fala, né? Sobre o que fala o poema, quem o escreveu. Então, do que trata esse poema? Esse poema fala de quê? E quem foi que escreveu? Circular os verbos que estão no infinitivo e vai escrever outros verbos que você encontrar. Pode ser que esteja no pretérito, pode ser que esteja no presente, pode ser que esteja no futuro. Então, vocês vão procurar no poema e vão escrever aqui para a tia. Qual o adjetivo que recebe a casa, né? Qual é o adjetivo que está dando qualidade para a casa. E fazer a releitura do poema, que é a releitura, a gente já está acostumado a fazer. A releitura é eu desenhar o que está acontecendo no poema. Então, essa é a nossa aula de hoje, de português. E a gente volta agora só na terça-feira, no dia 6, que vamos nos encontrar novamente. Então, fiquem com Deus, um bom final de semana, sem aglomeração. Um beijo da tia e até terça-feira, se Deus quiser. Beijo.